Ei, você, família adotiva, pai e mãe por adoção, você gosta de se ver representado nas propagandas, nos livros e em diversos ambientes? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre a representatividade nesse mundo da adoção. A vinheta de milhões. Não é legal quando a gente olha na TV e vê alguém que nos representa? Quando tem uma propaganda que represente os diversos formatos de família existentes e principalmente que mostre, que inclua a adoção como uma via de parentalidade, quando a gente se vê representado nesses diversos espaços, a gente se sente pertencente, a gente sente que existe, que é visto. Por isso que eu prego que é tão importante a representatividade na adoção. E que essas crianças, elas precisam também se enxergarem, né? Terem essa representatividade. E quando eu faço orientações e que eu converso com os pais, eu falo muito da convivência dessas crianças com outras crianças que foram adotadas e que os diversos espaços incluam e reconheçam essa família como uma família existente legítima. Mas você já parou para pensar que a vida dessa criança e a representatividade dela não começa só quando ela chega na nova família? Foi pensando também nessa representatividade que a criança precisa ter, não só quando ela chega na sua nova família, mas na sua vida antes, que principalmente dentro das instituições de acolhimento, que há 2 anos atrás eu criei a Turma da Adoção. Ela foi criada para representar a diversidade de crianças que temos acolhidas e que pode ter sido a história da criança que chegou aí na sua casa. É uma forma de validar a sua história e dizer para ela que o que ela passou antes de chegar na sua família, a história que ela teve, né, a história pré-adotiva dela tem importância e pode ser representada. Ela pode se ver nos diversos espaços e se identificar com aquela história. Esses personagens têm uma história, foram idealizados por mim, são histórias fictícias, não são histórias reais, mas que trazem características de todas as crianças que eu conheci através desses anos trabalhando com adoção, características de crianças que passaram por determinadas situações e histórias. Então eles têm um perfil psicológico, uma história criada por mim e que tiveram vida com o desenho do artista William Ribeiro Vulgo, meu marido, que desenhou todos esses personagens, e hoje a Turma da Adoção existe. Eu vou apresentar para vocês todos os personagens da turma, mas eu prometo fazer um vídeo detalhado de cada um deles. Ao todo foram criados 7 personagens, em que cada um tem umas particularidades para representar um grupo de crianças. Isso foi uma tentativa de trazer a maior diversidade possível de crianças que existem ainda nos acolhimentos e que estão aí à espera de uma adoção e têm uma história, tá? Vivem uma história, tem uma história por trás, tem características, tem sentimentos, enfim, tem pensamentos, e que para que também essas crianças e esses adolescentes que ainda estão institucionalizados, que ainda não chegaram nas suas famílias, se vejam representados em algo, que eles pensem, né, e que eles vejam que eles também são importantes e que eles existem. Essa foi uma tentativa minha de dar voz a essas crianças, que é um dos pilares do meu trabalho, para que as famílias, tanto as famílias que estão fora, esperando essas crianças, seus filhos, entendam, né, pela visão dessa turma, quais são os pensamentos e sentimentos que passam por essas crianças que ainda estão acolhidas, tanto para que elas possam se verem representadas. O primeiro personagem que eu vou apresentar é o Nato, Renato. Ele tem 7 anos e ele foi criado e idealizado com essa idade, porque é uma idade marco aí, que as pessoas pensam, será que até 7 anos o pensamento está formado? Então, o personagem do Renato, ele foi criado pensando nisso. Então, ele vai representar aí essas crianças que ficam ali naquela idade limite, digamos assim. Será? É antes dos 7? É depois dos 7? Então, ele vai ser o portador, né, o porta-voz dessas crianças que estão aí nesse meio, onde aquelas famílias têm dúvida se adota ou não adota. Então, essa vai ser a história que o Nato vai trazer. O segundo personagem é o Pedro.
O Pedro tem 11 anos, o Pedro já é aí um pré-adolescente e tem aí questões adolescentes, mas tem alguns comportamentos de criança. E o Pedro ele vai representar essa transição de criança e adolescente, vai falar sobre esses pensamentos, essa mistura de coisas que eu não sei se eu sou criança, não sei se eu sou adolescente, misturada aí também com todas as questões e consequências de trauma, de violência, de possíveis situações abusivas que ele tenha passado. A terceira personagem é Eva. Eva tem 5 anos. Eva está numa idade, teoricamente, que muitas famílias adotariam. Mas a Eva tem uma particularidade. A Eva é uma criança com deficiência. E essa criança foi especificamente pensada para representar a problemática das crianças que trazem alguma condição de saúde, que tem alguma condição aí que deixa ela diferente das crianças, né, mais atípicas, as crianças mais idealizadas. Então a Eva vem para contar essa história, para falar sobre essas situações das crianças com deficiência. A quarta personagem é Ceci, a Cecília. Cecília tem 14 anos. Cecília está naquela fase que talvez já tenha perdido as esperanças de ser adotada. E Cecília vem para trazer e dialogar sobre a problemática daquele adolescente que não sabe se vai ser mais adotado, precisa estar ali entre talvez ter uma família ou talvez ser preparado para encontrar o mundo lá fora, enfrentar a maioridade e sair desse acolhimento. Então, Cecília foi a forma que a gente encontrou de criar diálogos e falar sobre esse adolescente que está lá acolhido, para que esse mundo entenda, né, seus pensamentos, seus sentimentos. Os últimos personagens, na verdade, foram criados, né, como únicos, mas eles são um grupo de irmãos. Um grupo de irmãos que representa tanto as crianças que estão dentro do acolhimento, né? Um grupo de irmãos que muitas vezes possui um irmão muito mais velho, fora da faixa de desejo aí da maioria das pessoas que desejam adotar, com um irmão que está dentro da faixa e tem uma problemática grande nisso, né? A diferença de idade bem grande, onde um dos irmãos é o desejo da maioria das famílias que temos lá, o outro já está fora da faixa, e eles todos juntos representa uma dificuldade também na adoção, um dificultador, que é um grupo de mais de 2 irmãos, que muitas das pessoas que estão na fila, elas não têm essa abertura, ou não têm essa condição, enfim, não está preparado para ter 3 ou mais irmãos, e falar sobre isso, criar esses irmãos que eu chamo de irmãos W, o William, o Andy e o Wesley. Falar sobre esses 3 irmãos é falar sobre essas crianças que podem ficar nas instituições por muito e muito tempo, por estarem juntas, né? Por prezarem, e que é o que precisa prezar mesmo, que é a vinculação entre esses irmãos. Mas qual é a problemática desses irmãos? Quais os sentimentos que eles podem trazer? O que é que dentro dessa irmandade, dessa fraternidade, como é que se comporta a criança maior? Como é que funciona essa criança menor? Então esses 3 personagens que foram os últimos a serem apresentados, eles representam, né, esse grupo. Então juntos esses 7 personagens formam a turma da adoção, que vieram para trazer representatividade para essas crianças, vieram para falar, dar voz a elas, o que é que elas querem dizer para o mundo. E eu convido você a curtir o Instagram da Turma da Adoção e acompanhar por lá as diversas histórias que essas turmas ainda vão trazer e que vai ser aí de muito conhecimento e informação para você que já tem seu filho em casa, para você que está esperando, está na fila e está querendo entender mais sobre esse universo infantil da criança acolhida, da criança que foi adotada, e conferir as diversas novidades que ainda estão por vir. Depois eu vou fazer um vídeo contando a história de cada um, falando sobre cada um deles e suas particularidades. Comenta aqui embaixo o que é que você achou sobre essa turma da adoção e quais são suas dúvidas sobre crianças nessa faixa etária e com esse perfil. Comenta aqui ou então continua a conversa lá no Instagram do Turma da Adoção.
Não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar para todo mundo ter acesso a essa turminha maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo.